Para mim o cenário mais perigoso é Lula reeleito sim, porque tá certo que não há nenhum compromisso fiscal e vão seguir degringolando as contas públicas, isso vai ser mais inflação, mais, juro alto, dívida crescendo sem parar. Eu diria que o sinal para mim mais importante que eu diria assim: "Cara, agora vai pro brejo, tira o dinheiro daqui, porque realmente não tem jeito mais", é se o governo conseguir alguma forma de o Banco Central financiar diretamente o Tesouro. Se conseguirem alguma brecha de: "Olha, o Banco Central agora vai imprimir moeda para bancar o buraco", aí, meu amigo, é argentinização, é venezuelização e estamos lascados. Vamos lá, eu até gravei um vídeo falando sobre caminhando, né, e falando sobre eleições e tudo mais. É óbvio que, por exemplo, eu voto contra o Lula. Pô, 20 anos no poder, 25 anos no poder, a educação tá ruim, saúde tá ruim, segurança tá ruim. É óbvio que você vai pegar e falar: "Cara, eu não quero a continuidade desse governo". Então, se num segundo turno for Lula e Flávio, é óbvio que eu vou votar no Flávio. Então, você não vê uma queda dele ali, porque tem muita gente nesse sentido, mas para você ganhar uma eleição, você precisa de uma composição. No Brasil, nenhum dos 2 lados ganha sem o miolo, então você tem ali, sei lá, 30% lulista, 30% bolsonarista, acho que nenhum de nós aqui nem é lulista, nem é bolsonarista, e o restante, ele vai se deslocando para um lado e para o outro, com uma certa volatilidade que às vezes não é imensa. Então, eu, por exemplo, me desloco do centro para a direita, mas não me desloco para esquerda. Só que você tem um contingente não tão grande, mas que deve ser 10 a 15%, que sim se desloca, né? É o bolsopetismo, é o cara no Nordeste que vota no Bolsonaro ou no Lula, dependendo do candidato. E eu acho que o Flávio, ele pode estar perdendo exatamente essa camada que vai se deslocando de um lado para o outro, que o Bolsonaro, por exemplo, não conseguiu pegar essa camada, na última eleição, ele perdeu por muito pouco, talvez tenha sido a pandemia, aí teve o caso do Roberto Jefferson atirando em todo mundo, aquela outra deputada com arma na rua, no bar lá, correndo atrás do cara, parecia um hospício o Brasil, quando estava chegando perto da votação, e isso prejudicou realmente o Bolsonaro. Então, eu acho que nesse sentido do Flávio não cair de um determinado patamar, se você trocasse o nome do Flávio por outros nomes, eu acho que você teria o mesmo resultado, entendeu? Se você colocasse o Fernando contra o Lula, talvez você tivesse até mais votos. Você contra por exemplo, e se colocarem o Zema agora numa pesquisa, retira o Flávio, coloca o Zema ou o Caiado, coloca o Caiado com a Michele de vice numa pesquisa para ver. Então, eu acho que seria interessante fazer essa comparação, né, porque existe, um local ali onde os candidatos não vão cair. A mesma coisa é o oposto, se você tirar o Lula e botar o Haddad, você também vai ter uns 37, 38% no segundo turno para o Haddad, porque é uma competição. E aí depois eu gostaria de falar o grande problema para o Brasil dessa competição, mas eu acho que o Flávio não cai, pelo meu voto, por exemplo, pelo voto de muitas pessoas que sempre vão votar contra o Lula, mas que talvez eh, já não estejam tão contentes com a forma como a política está sendo feita pela direita também, entendeu? Basta ver, cara, nós somos do mercado financeiro. Se o Banco Master ficasse mais 1 ou 2 anos aí, a gente poderia ter um problema seríssimo com o mercado financeiro brasileiro. Se tivesse passado o FGC de 1 milhão, talvez o programa aqui não fosse nem eleições, fosse que bancos se salvaram, sabe? Então, não dá para brincar com isso, com a poupança da população. E eu acho que a discussão é um pouco essa. Pois eu fiquei curioso agora, eu queria saber qual é o por que que isso não é bom para o Brasil, essa competição aí. O por que que eu falei que não É. é boa? Eu vou explicar, porque o que que acontece, depois eu vou gravar um negócio explicando mais. Eu nos últimos anos aí, Fernando, você também se dedicou a isso, né, eu acompanhei muito as últimas eleições. Então, por exemplo, eu tive na Argentina, na eleição do Milei, e eu tive aqui nos Estados Unidos fazendo a cobertura da eleição do Trump, para entender esses fenômenos, o que que estava acontecendo. O que que eu percebi, né, que naquela primeira eleição do Lula mais forte, contra na eleição até contra o Bolsonaro, que não foi ganha,
qual era o mote da campanha que mais se firmou no Brasil? Ele não. Então, qual foi o grande slogan que a gente lembra de campanha que ficou famoso? Ele não. Então, isso expressa o que no Brasil? Que a gente vai sempre estar escolhendo o menos pior. Então, no Brasil, você não sai de casa para votar em alguém porque você concorda com a reforma da Previdência desse candidato, concorda com o modelo econômico do outro. Não. Você vota contra o outro cara e é exatamente essa expressão do ele não se firmou com isso. Quando você vai olhar modelos vencedores, como aqui nos Estados Unidos o Make America Great Again e na Argentina o Viva la Liberdad Carajo, o que que você vê de diferença? Que na Argentina você traz uma esperança de um futuro melhor, então viva a liberdade. O que que eu quero? Bom, eu quero acabar com o modelo de governo que tem sido feito nos últimos 50 anos, que amarra o país. Então, vamos caminhar para a liberdade. Aqui nos Estados Unidos, porra, o slogan é a própria intenção, né? Make America Great Again. Vamos fazer os Estados Unidos grande de novo, como já foi com indústria, com a questão aeroespacial. Os americanos acabaram de passar de novo ali na Lua, estão indo para a Lua. Tem toda essa bolha da IA que está tendo dinheiro para cacete, com em participação governamental também. Tem petróleo que o Trump apoiou, pode tirar petróleo onde quiser, fura o que quiser. Então, o que a gente tem visto nas eleições vencedoras é sempre um modelo onde o eleitor sai de casa para votar em alguém que ele acredita que vai trazer um futuro melhor para a nação. E no Brasil, não. É o ele não. É o eu não voto na outra parte. Então, eu acho que existe um espaço muito grande no Brasil que o Lula nunca vai conseguir, o Flávio nunca vai conseguir, porque eles não querem, talvez não seja do interesse. Ao invés de você aglutinar as pessoas contra o outro lado, eu acho que está faltando você fazer o eleitor sair de casa, porque ou ele vai ver a liberdade, ou ele vai ver o Brasil maior de novo, ou ele vai ter um motivo para sair. Tipo, porra, hoje eu tô gripado, eu tô me sentindo mal, cara, mas eu não posso deixar de votar, porque, porra, vai ter um movimento importante para o país. Eu acho que nenhum dos dois lados está olhando isso. Talvez só na próxima eleição que as pessoas se toquem desse movimento. Então, eu acho que é isso. O Brasil é sempre o ele não para os dois lados, e eu tenho visto os outros países focando mais em alguma coisa, em dar uma esperança, um negócio pequenininho para a pessoa ali, entendeu? E aí, né, em relação à guerra, né, esse é o grande tema do mercado por hora. Claro que AI é o que suporta tudo por trás, mas a preocupação dos investidores tem a ver com o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Nesse fim de semana, o Trump cancelou a presença no casamento do filho justamente para estar presente ali na Casa Branca, né, e fazer os ajustes finais. As pessoas achavam que poderia até ter um novo ataque, mas aparentemente o cenário era o oposto, o acordo estava se aproximando. E aí o que tem, né, de notícia até agora é que aquele urânio enriquecido realmente deixaria o Irã, mas há uma discussão para onde ele irá. Os iranianos querem que vá para a China, e os americanos, obviamente, acham isso um pouco perigoso. A gente ainda não tem um desfecho, mas o petróleo caiu 7% na sessão de hoje. Urich, eu queria começar contigo. Eu sei que no nosso último papo você comentou, né, que tem uma expectativa de que em algum momento essa bolha aí do mercado pode ser estourada. Só que, ao mesmo tempo, o fim da guerra é mais um catalisador de curto prazo favorável aos mercados, né, pelo menos aos ativos de risco. Como você enxerga essa relação entre as 2 coisas? É possível que a gente tenha aí mais alguns meses de otimismo com o fim dessa guerra, até chegar, de repente, num desfecho mais negativo adiante? Eu não acredito que é o fim da guerra ou a continuidade que vai ser um gatilho para o mercado aí, para a gente ter uma correção mais forte ou um estouro de bolha de AI. Eu acredito que os fatores que podem levar ao fim dessa festa, a música parar, é mais relacionados ao próprio setor, aos grandes IPOs que estão por aí, depois a gente pode falar deles, e não tanto a questão da guerra. O Estreito de Hormuz, pô, a gente já tá foi dia 28 de fevereiro, a gente vai fechar 3 meses de guerra com o estreito semi-fechado, totalmente fechado, parece que está fechado, mas alguns barcos estão saindo. Até informação, assim, é difícil saber o quanto que o estreito de fato está completamente fechado ou não, mas nesse meio tempo o mercado vai se adaptando. Assim, refinarias mundo afora estão redirecionando esforços para produzir mais combustível de aviação, que foi o que mais escasseou nesse período.
estão encontrando novas fontes aí de produção de petróleo, até mesmo nos Estados Unidos, o óleo da Rússia está sendo dessancionado. Então, o mercado vai se adaptando, tem um choque real de petróleo, mas quanto mais o tempo passa, assim, a economia vai se adaptando a essa nova realidade. E até é curioso, porque eu estava relembrando como um último caso de estreito fechado durante muito tempo foi do Canal de Suez, que de 67 até 75 ficou fechado. Naquela época era ainda mais importante, especialmente para a Europa, para fornecimento de petróleo, combustíveis, cara, e ficou fechado 8 anos. Então, o mercado vai acabar se adaptando a essa realidade. Eu tenho cada vez menos expectativa, tipo, vai ser acordo, não vai ser acordo. Agora sim, vai ser acordo. Aí tem o ataque. Aí não, parou o ataque, agora tem acordo, cara. Então vai, Chato, não né? vai, vai, Chato. não vai. Puta É. que pariu. E aí, Charlão, o que que você tem Não, enxergado em relação a essa guerra aí? acompanha o voto do relator aí, acompanha o que o Fernando disse. Cada hora a gente vê uma coisa, né, do tipo, você abre lá o Twitter. A gente fala muito do Twitter aqui, para quem não sabe, porque é a principal fonte de informação É, rápida que se tem no Sim. mercado. Depois já é. chegar, você vê uma postagem agora no Twitter, amanhã alguém faz um meme no Instagram sobre isso, mas a notícia saiu um dia antes no Twitter. Então a gente olha. Quer dizer, às vezes aparece, sei lá, ó, o acordo foi assinado, estamos felizes, vai dar tudo bem. Aí, dia seguinte, nada acontece. Aí, 3 dias depois, um míssil cai no Emirados Árabes Unidos. Então é difícil saber o que realmente está acontecendo. Para os americanos, tem essa questão que eu disse, do galão tá caro e a inflação tá subindo. No Brasil, já estão apontando inflação de 5%, cara, que É. seria um negócio devastador. Tem até gente falando de alta de juro nos Estados Unidos, tá? Se o Fed tivesse peito agora, ele teria que dar um tapa, porque senão você pode perder o controle em algum momento. Mas eu acho que se essa guerra acabasse agora, talvez em um mês a coisa começasse a ficar regularizada, tal. Por mais que o mundo se acostume, eu concordo totalmente com o Fernando, tá todo mundo se acostumando, né? As cadeias, elas vão se acertando, e a principal economia do mundo, ela é autossuficiente de petróleo. Óbvio que às vezes você tem que exportar ou importar um tipo diferente, mas em geral os americanos se viram sem petróleo. Tá difícil para a China. A Índia deve estar comprando ali um pouco da Rússia, um pouco de outros países, mas aqui nos Estados Unidos não deve estar tão ruim para a indústria do petróleo, principalmente que é um petróleo um pouco mais caro de tirar. Você está garantindo aí 3 meses do ano, ao invés de $60, $110 o petróleo. Cara, talvez, a gente nunca sabe os motivos por trás os incentivos, né? Mas, por exemplo, eu acho que faz uma baita diferença para a indústria do petróleo, que é intensiva de investimento, de capex, você ter de 3 a 6 meses de petróleo a $100 ao invés de $60, se a gente está falando de extração de milhões de barris. Eu acho que faz muita diferença, até num momento, num turning point da indústria de petróleo para a indústria elétrica. Então, é difícil a gente saber se essa guerra está demorando, porque existe um incentivo para que ela demore, até de vários players, como do restante do Oriente Médio também, ou se ela, cara, tá com problema. Porque tem que entender o seguinte, pessoal, por mais que Emirados Árabes e alguns outros países tenham dificuldade ali de transacionar e tal, os estoques estão baixando de vários países. Em algum momento vai ter que todo mundo comprar, recoloca os estoques e tal. Então, você não está vendendo, mas o teu consumidor tá baixando o estoque, entendeu? Então, em algum momento, ele vai ter que comprar de novo ali. Você vai faturar. Você só vai anotando. Opa, a China tinha 4 bilhões de barris. Pô, eles estão queimando isso para. Então, daqui a pouco a Arábia Saudita vai tirar um pedido. Quem já trabalhou com venda sabe qual é. Você está passando lá, quer comprar? Não. Você não tem como entregar, não tem como entregar. Daqui a 2 meses, a Arábia Saudita vai tirar um pedido grande para a China. Manda aí 100 milhões de barris para colocar aqui de novo. Vai ser um preço médio interessante. Então a gente não sabe o que está acontecendo, mas que essa guerra vai deixar uma ferida na economia, vai, porque ela mexe com a inflação, que é a pior coisa que está afetando. Pô, mexe com a vida real das pessoas.
que nem eu falei, pô, o mortgage aqui tá 7%, juros 7%, as pessoas não querem financiar a casa, fica complicado financiar casa, até vai pagar 2 casas. Então o juro ele mexe com tudo, né. Perfeito. E eu tenho uma pessoa especial justamente para falar sobre esse assunto aqui. Na minha direita, Matheus Espio. Só um recado rápido, pessoal, antes da gente continuar. O pau tá comendo ali na enquete, tá? Já temos aí quase 1.000 votos, sei lá, quase 800 votos nesse momento, mais de 1.000 pessoas acompanhando a nossa live ao longo do programa todo, e temos apenas 300 e poucos likes. Então, vocês não sabem quão difícil é trazer esses caras aqui. O valor do cachê desses dois é alto. Um mora nos Estados Unidos, o outro tá Em aqui dólar, fugindo em de dólar, o São meu é em dólar, né, Paulo. o meu é em dólar, o meu Porra, cachê. não é fácil, não é fácil. Então, tudo que a gente pede é o seu clique no joinha, fechou? Urich, eu sei que você postou um vídeo bem legal a respeito da SpaceX, do IPO da SpaceX no seu canal. Quem não assistiu ainda, vale a pena. Ele abriu ali todos os detalhes, um vídeo de 40 minutos. Claro que não dá para responder aqui numa resposta de 3, 4. Mas se você puder trazer os seus principais insights a respeito, sei que não só é o maior da história, como também é um IPO de uma empresa que poucas vezes a gente viu na vida, né? Empresa que, porra, vai mandar coisa para o espaço, que promete levar gente para lá, é uma coisa muito distante da nossa realidade. Qual foi a sua e mais, eu gostei muito quando você falou sobre a precificação, né? O múltiplo utilizado ali, já que não tem lucro, 90 e poucas vezes a receita, né? Então, porra, me parece uma coisa muito maluca precificando um futuro muito certo. Qual que é a sua análise a respeito desse IPO? E, complementando, você acredita que esse será o fator decisivo para que essa bolha, então, de fato estoure? Só antes do Fernando falar, para que as pessoas saibam aí, quem não está sabendo do IPO, eu vou atuar do lado do IPO, tá? A favor da bolha, o Fernando contra a bolha. Cara, Boa, gostei. por que que a gente está pensando em preço-lucro se vai ter uma colônia em Marte com 1 milhão de pessoas, cara? Sabe? Por favor, Fernando. Cara, vamos lá. Assim, primeiro, o Elon Musk, ele tá agora pedindo muita confiança aí do mercado, porque de fato essa é a grande aposta. E eu sei que tem aquele ditado Never bet against America, e tem também o Never bet against Elon. E eu sei, o cara é visionário, é tomador de risco e tem aí a própria SpaceX ter colocado de pé esse projeto e ter feito o que ele fez com os foguetes, com tudo, o Falcon, é surreal com a Starlink. Mas agora ele elevou num patamar muito, muito grande em que tudo precisa dar muito certo para ele conseguir entregar esse sonho, e é uma grande aposta no próprio Elon Musk e no seu poder de realização. Acho que essa é a grande mensagem, assim, nesse IPO, e que não é mais apenas uma empresa de carga espacial, de satélite, Starlink, porque tem a peça AI. A grande aposta da SpaceX agora é inteligência artificial, não é carga espacial, não são os foguetes, não é Marte, não é Lua, é AI. E aí que traz uma nova dimensão, assim, de risco, de magnitude, né, porque desse valuation que eles estão buscando de 1,8 trilhão de dólares, é para ser 80% ou mais de AI. Não é espacial, não é Starlink. Só que a parte que hoje dá dinheiro é Starlink, não é a parte de AI. Então, cara, eu confesso que eu li o prospecto e eu pensei: "Pô, você tá pedindo para confiar pra caramba nele". Mas como ele já fez isso antes e conseguiu, eu não duvido que o IPO seja um sucesso e atinja esse valuation, mas eu fico receoso pra cacete. Eu como Principalmente em usuário. relação ao pós, né? O É, pós me preocupa mais do que o IPO, para dizer a verdade. Diga lá, Charlon. não, como usuário dos produtos, isso que o Fernando falou de, nunca aposte contra o Elon, os produtos, aí sim eu acho que a gente tem que dividir as 2 coisas, né. A entrega até o momento, os produtos do Elon Musk são coisas inquestionáveis, inclusive na disrupção que ele consegue fazer. Então, por exemplo, eu uso a Starlink Mini, que de qualquer lugar do planeta, que é liberado, né, tem locais que não são, como a Groenlândia, por exemplo, de qualquer lugar do planeta você pode acessar a internet, inclusive estão colocando muito em aviões. Eu tenho Cybertruck, com a direção autônoma, né, o autopilot.
que nem tá vendendo mais liberado, agora só com pagamento Quanto mensal, mas custava, Charlão? Quanto custava aí $8 o mil. Cybertruck? Não, 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 não. 8? $8 mil só a direção liberada, só o autopilot, tá? Aham. O Cybertruck tá uns $80 mil, agora tá acho que até um pouco menos. Pô, Mas, foda você pensar R$ 400 mil, né? São R$ 400 mil mas eu dei aqui no uma Brasil, pô. entradinha que eu não vou falar quanto foi e pago $600 por mês o leasing. Então, Perfeito. $600 aqui nos Estados Unidos não é um valor tão absurdo assim. O carro Uhum. tá. Agora, se você quiser comprar, o Cybertruck tá em cash. A versão média, $79 mil, $80 mil. Quem tem Dura o realidade. Tesla. Então, quem tem o Tesla, ele é um carro diferenciado. Eu saio de casa, eu coloco o endereço, ele vai até o destino, estaciona sozinho, todo aquele processo. Então, o Elon Musk, os foguetes, cara, é impressionante. Ele vai, dá ré, volta, coloca uma carga maior, cada vez está carregando mais coisas, tem foguetes maiores. Então, eu concordo com tudo que o Urus falou, porque a entrega do Elon Musk não tem que ser questionada. Os valores, a gente não precisa ficar aqui melindrado, estamos entre amigos. É uma puta bolha que vai estourar. Não tem muita medida, né? A gente não está falando de 15 vezes lucro, a gente está falando de um negócio de 2 trilhões. Agora, se performar a entrega, mas, pô, uma colônia em Marte com 1 milhão de pessoas ainda é um negócio distante para a gente visualizar. Talvez daqui a 10, 15 anos, a gente esteja aqui numa live falando, pô, como estava barato aquele IPO. Pô, lembra daquele dia? Pô, 2 trilhões, agora tá 20. Mas é difícil, é difícil. Aquele, assim, ele tem uma legião de fãs realmente e de, assim, tem um pouco de culto, de seita e de gente que realmente aposta e quer que ele consiga alcançar esse grande sonho. E o sonho dele, de fato, é chegar em Marte. Esse é o projeto da SpaceX. Ele não fala por falar, não é por dinheiro, ele não quer ficar trilionário. A questão financeira não é o que move ele. De fato, isso eu entendo que é genuíno e depois de ler a biografia dele, essa é a conclusão que eu tiro. Ele realmente quer colocar os humanos em Marte. E a SpaceX, o IPO agora, é um meio de conseguir viabilizar isso. E ele é um cara muito malandro também, conseguiu organizar, estruturar a empresa para viabilizar esse valuation e levantar esses quase $80 bilhões, que é o que eles estão almejando agora. Como é que ele fez isso? Até o ano passado, a empresa era basicamente a parte espacial, os foguetes e a Starlink. E como a gente viu, a Starlink tá dando dinheiro para burro. Já é um puta negócio. Só no Então, Brasil esse tem 1 milhão de usuários, tá, Fernando? Só no exato. Brasil, 1 milhão. 1 milhão. No total já ultrapassou 10 milhões no planeta e tá subindo rápido. Uhum. Essa parte do negócio, Starlink e a carga espacial, rentável, tá dando dinheiro bacana. Aí em janeiro desse ano, ele comprou a xAI por $250 bilhões. Então SpaceX absorveu a xAI, foi só troca de ações. E a xAI é a empresa que tem o X, a plataforma, a parte do Grok também, que é o modelo de AI, e o resto que ele agora está investindo, que é toda a capacidade de computação, que até tem um contrato interessante com a Anthropic. Só que ao assumir a xAI, ele consegue colocar essa cenoura lá na frente para dizer, ó, agora a grande aposta aqui e o grande valor é a inteligência artificial. É isso que vale quase 2 trilhões, é por isso que eu preciso de tantos bilhões para colocar esse negócio de pé. E no fim das contas, meu amigo, assim, o que ele quer fazer é realmente colocar a gente em Marte. Se ele precisar contar essa história e colocar essa cenoura na frente, é o que ele está fazendo. A Você inteligência comentou. artificial. Fala. Eu acho que o Uri chegou a comentar até nesse vídeo dele que a sigla AI foi mencionada mais de 1000 vezes ao longo do prospecto, né, Uri? Alguma É o coisa assim, né? principal termo no prospecto é AI. Loucura. Inteligência artificial é o novo NFT de macaco no passado. Não que não vai dar certo, mas você pega metaverso, a Meta mudou o nome da empresa para metaverso. Você vê o tamanho do potencial. O Zuckerberg gastou 80 bilhões, né? Jogou prejuízo 80 bilhões. Todo mundo aqui sabe que IA já deu certo. A gente utiliza IA e tudo mais. Mas é óbvio que agora está todo mundo aproveitando a história da inteligência artificial da mesma forma como todo mundo aproveitava a internet no passado, era alguma coisa net. Então,
A moda é tipo, o fabricante dessa água vai botar aqui, não, a nossa água é purificada através de uma inteligência artificial que percebe a temperatura e a umidade da região. Tá todo mundo lá, o cara fabrica chinelo. Porra, nosso chinelo passa por uma inteligência artificial que nivela de acordo com a região do país que você mora. Porque é o hype do momento, né? É. Todo produto, até um bombom, tem que ter inteligência artificial. Tá? Eu achei interessante também que aparentemente tem um detalhe ali nesse prospecto, Urich, aí você me corrige se eu estiver errado, mas tem meio que uma promessa, né, um gatilho ali, se É, ele conseguir de o fato o levar. pacote o pacote de remuneração do Musk, né, que você se refere. Sim. Aham. É o que o Shalom falou. Se ele conseguir atingir a meta de 1 milhão de pessoas em Marte e atingir o valor de 7,5 trilhões de dólares, o valor de mercado da SpaceX, aí vai destravar uma cacetada de ações bonificadas para ele, assim, o pacote dele de remuneração vai para Marte, assim, ultrapassa a Lua, chega em Marte, é surreal.